Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti por mais esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo da Tua santa palavra, Pai. Nos ensina, nos instrui, nos capacita, Pai, para que venhamos a estar aptos a fazer o Teu querer e também a ajudar aqueles que precisam conhecer a Tua verdade. Deus amado, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos e nos reveste da Tua armadura sagrada. Seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para trazer mais informações acerca da Palavra de Deus, para que vocês possam conhecer a verdade que está em Cristo Jesus, a verdade pura e limpa, sem influência do sistema religioso, teológico e satânico. Então, já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é a mulher adúltera, o texto adulterado. Exatamente, meus irmãos. Hoje, o vídeo de hoje vai se focar em uma passagem que está na Bíblia, especificamente em João, capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11. Que essa é uma passagem e é muito utilizada nas igrejas, né? Que vai tratar da mulher adúltera, que ela é trazida pelos fariseus e escribas para ser apedrejada. E eles vão colocar à prova o Messias nessa passagem. E ele vai passar a escrever no chão ou desenhar alguma coisa no chão, que não sabemos. E dessa forma, ele tem aquela famosa frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E com isso, todos vão embora e, de repente, fica apenas Jesus e a mulher adúltera. Então, Yeshua, ele levanta a mulher adúltera e fala: onde estão os teus acusadores? Pois bem, muito menos eu a julgarei. Vai, e não peques mais. O que eu tenho a dizer acerca dessa passagem? Que infelizmente, meus irmãos, essa é uma passagem que ela foi acrescentada nas Escrituras Sagradas. Ela não tem nada de inspirada por Deus, ela não tem nada de bíblica, de canônica. Ela foi colocada aí como uma passagem espúria, que não pertence às Escrituras originais. E é isso mesmo, meus irmãos. Essa passagem, ela nunca foi mencionada nos primeiros séculos, mas ela só veio a surgir no século V, com o Códice Bezae. E, nesse momento, ele é colocado como parte das Escrituras Sagradas e até colocado como canônico. Nunca foi, pelo menos, mencionada pelos padres da Igreja Católica, né? E assim como não havia também menção dessa passagem nos primeiros séculos, século I, II, III e IV, assim também o domingo jamais foi guardado, né? E também o aniversário. O aniversário nunca foi comemorado nos primeiros séculos, mas foi tudo obra de Satanás, obra do seu sistema religioso satânico, que ele arquitetou para que essas coisas viessem a fazer parte da sociedade. E entre essas coisas, uma passagem adulterada que faz com que a palavra de Deus venha a, de certa forma, se contradizer até, e colocar o Messias como o próprio anticristo. E eu vou explicar mais acerca disso, meus irmãos. Agora vamos ler o que está em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, com a mulher do seu próximo, ambos serão mortos, tanto o adúltero como a adúltera. Então, meus irmãos, vemos que Jesus, Yeshua, ele é judeu. E ali a lei sempre esteve em ação, em vigor. E o próprio Cristo já deixou bem claro que ele não veio anular
ou abolir, mas veio cumprir. E não teria como ele ser contra a própria lei do seu Pai Celestial. E naquele momento trazem a mulher adúltera. Mas onde está o adúltero? Não existe o adúltero ali, só a adúltera. Mas a lei de Deus determina clara morte para o adúltero e para a adúltera. Mas, infelizmente, naquele momento, só a adúltera é trazida. Há algo muito esquisito para ser considerado como inspirado por Deus. E sabemos que, para a prática do adultério, não temos como adulterar sozinho, mas tem que ter alguém. Outra informação importante, meus irmãos, é que essa passagem da mulher adúltera, no passado, ela já fez parte, e até do livro de Lucas, após o capítulo 21, versículo 38. E então, eles retiraram dessas passagens, desses evangelhos, e colocaram no evangelho de João, colocando ali em um lugar onde se tornava mais convencível essa passagem sendo como verdadeira. Outra informação importante, meus irmãos, que vocês devem saber, é que essa passagem da mulher adúltera foi colocada exatamente em um local onde interrompe a sequência cronológica que se dá da festividade do último dia da festa das cabanas, que estava acontecendo em João capítulo 7, dos versículos 37 ao 52, e continua no capítulo 8, versículo 12. Então, mais uma evidência de que essa passagem não é inspirada por Deus. Outra informação importante para combater essa passagem, que ela não é canônica, é que o Evangelho de João nunca mencionou os escribas, a não ser nessa passagem. Sem falar também que nessa passagem há 13 palavras que nunca apareceram também no Evangelho de João. Além disso, essa passagem da mulher adúltera, ela vai se passar lá no templo. E vemos que Jesus ele vai escrever na areia alguma coisa, ou escrever ou desenhar alguma coisa na areia. Só, meus irmãos, que o templo de Jerusalém era um templo muito luxuoso. É tanto que lá em Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E não tinha possibilidade nenhuma de no templo possuir um chão com areia, com terra. Vemos que, mais uma vez, essa passagem ela se contradiz com a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, chegamos ao ponto máximo, ao ponto principal dessa passagem, que é a famosa frase que Jesus diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma passagem muito utilizada por pessoas até ímpias para tentar justificar que não se deve repreender, não se deve corrigir, nem apontar o pecado de ninguém. Mas, meus irmãos, se a gente falar que Jesus disse uma coisa dessa, a gente está colocando ele como o próprio anticristo. Porque é isso que o anticristo quer. Ele quer anular a lei e os mandamentos de Deus. Ele quer que venhamos a seguir a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. E vemos que com isso, a gente vê como se o próprio Messias estivesse anulando a lei de Deus. Se o próprio Deus falou no passado que era para apedrejar, então o Yeshua verdadeiro, ele jamais iria contradizer a lei de Deus. É como se o próprio Jesus ele estivesse defendendo o pecado. Quando ele fala que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, também é ir contra o que o chamado dos próprios profetas e servos de Deus. Porque era para isso que os profetas eram chamados, para anunciar o arrependimento, a renúncia, para que as pessoas viessem a abandonar os seus pecados e se corrigir. Mas essa passagem ela foi construída com esse propósito para tentar perverter as escrituras sagradas, dar um entendimento totalmente errôneo e diferente do que a Bíblia Sagrada nos diz, que devemos sim, primeiro tirar a trave do nosso olho, para assim tirarmos o cisco do olho do nosso próximo. Não temos como a gente corrigir se a gente também estiver em pecado. É hipócrita aquele que quer corrigir o seu próximo, mas não vê o próprio erro que ele está inserido. Então, meus irmãos, essa passagem aqui é totalmente contraditória às Escrituras Sagradas. Porque os dias de hoje está assim, defendendo um amor que é mundano, um amor que não é da parte de Deus. Um amor onde você tem que aceitar
tudo que for de errado do próximo. Mas o amor verdadeiro, ele repreende, porque a própria Escritura Sagrada fala que Deus repreende aquele que ele ama. Porque o pai, ele não vai deixar de corrigir o seu filho se estiver no erro. É corrigindo que a gente aprende, é errando que se aprende a fazer o certo. Mas nos dias de hoje está dessa forma. Se a gente for anunciar, dizer que a pessoa está em pecado, está no erro, está afastada da parte de Deus, ela vai nos chamar de preconceituoso, ela vai nos chamar de intolerante, ela vai dizer que a gente está fazendo discriminação a ela. E até ao ponto de se tratar como se fosse um crime a gente tentar corrigir o nosso irmão. Porque a gente quer corrigir porque a gente ama. Esse é o amor verdadeiro, o amor que corrige, o amor que quer ver a salvação do seu próximo. Em pecado não há salvação. Então é necessário que venhamos sim a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus e anunciar o arrependimento. Coisa que está sendo menos pregada ainda nas igrejas nos dias de hoje. Porque o povo só quer ouvir bênção, vitória, só quer saber da chave do carro, da casa nova, mas se corrigir, que é bom, que é necessário, eles rejeitam. Mas a gente deve ser o atalaia de Deus nessa terra. Por mais que venhamos a sofrer, devemos sofrer em nome de Cristo. E essa Bíblia, meus irmãos, ela é católica. E essa própria Bíblia aqui, ela já fala, ela já anuncia que essa passagem, ela não estava nos primeiros manuscritos. E a gente vê nas notas de rodapé anunciando isso. E muitas outras Bíblias, elas vão trazer essa nota de rodapé, mais ou menos do mesmo jeito, anunciando que essa passagem, ela não estava nos primeiros manuscritos, mas veio a surgir depois. Então a gente vê que esse foi um texto espúrio, que foi colocado nas Escrituras Sagradas. Mas em Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, porque serão acrescentados os seus flagelos no dia do grande julgamento. Eu tenho pena desses que fizeram isso. Mas esse é o meu trabalho, anunciar a verdade e dizer que a passagem da mulher adúltera é um falso texto. Não se utilize nas suas pregações da mulher adúltera, a não ser para anunciar que ele é um texto falso, um texto que foi acrescentado às escrituras originais. Então eu vou ficando por aqui, que vocês também possam estar aqui em mais um vídeo do canal, aprendendo da palavra de Deus, para que não se deixem ser enganados pelo diabo. Então, fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida, aquele que não nos deixa envergonhados nem confundidos. Amém.